Boa noite e bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa da SIC Notícias em colaboração com o Jornal Expresso, numa semana, obviamente, dominada pela emissão de dívida a 10 anos da República Portuguesa, com uma taxa de juros de 5,669% e que marca, de algum modo, o regresso, claro, da República aos mercados. Veremos se isso se começa a fazer sentir ao nível da economia e do financiamento, sobretudo das pequenas e médias empresas. E é precisamente para debater esse tema que convidámos para estar connosco esta noite Franklin Alves, que é Secretário de Estado de Empreendedorismo, Competitividade e Inovação. Não falhei nenhum, não ficou tudo. Eduardo Paz Ferreira, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Professor Vítor Gonçalves, catedrático do ISEG, e José Alves da Silva, que é presidente das Pequenas e Médias Empresas de Portugal. Sr. Secretário de Estado, eu começava por lhe perguntar, obviamente, aquilo que, enfim, provavelmente todas as pequenas e médias empresas querem saber, e que durante algum tempo foi dito que não existia, que era um estrangulamento de crédito a essas pequenas e médias empresas, e hoje em dia parece óbvio para toda a gente que ele existiu. Se com esta emissão se começarmos a resolver esse problema, e quando é que as empresas, estas PMEs, conseguirão aceder ao crédito a taxas que sejam, obviamente, aceitáveis para elas. Obrigado, boa noite a todos. Isso de facto é importante, porque essa pergunta, de uma maneira, encerra uma dimensão da origem dos problemas que nós temos no financiamento da economia portuguesa. Talvez valha a pena referir que, do ponto de vista global, a economia portuguesa, nos últimos 10 anos, ou até menos do que isso, endividou-se de uma forma brutal, efetivamente. Não é? Nós temos uma dívida externa líquida total do país perante o exterior, obviamente, superior a 200%, e essa taxa é uma taxa atingida a partir de 2008, 2010, e que compara com níveis de 120% há 10 anos atrás. E temos um endividamento global da economia muito significativo, mesmo ao nível do financiamento às empresas. É importante ter em conta que em 2003, para dar uma ideia, o estoque de crédito às empresas andava na casa dos 140 mil milhões de euros. Atualmente, já em 2012, já com o efeito de quebra do crédito concedido, nomeadamente às PMEs, ainda estamos a um nível de 220 mil milhões de euros. Portanto, estamos substancialmente acima daquilo que era o estoque de endividamento das empresas em 2003. O que significa que, de facto, houve aqui um período, se quisermos, de acelerado endividamento da economia, e com o agravante de, em larga medida, essa afetação de capital à economia não ter gerado valor, não ter gerado crescimento. Isso teve a ver, obviamente, com as empresas em Portugal, sobretudo as pequenas e médias empresas, funcionam sobretudo com crédito bancário, e para os bancos também era uma maneira de fazer negócio razoavelmente confortável, digamos assim. Bem, há sempre os dois lados da equação, não vou discutir essa matéria. Agora, o que é verdade é que, e eu não estou a falar só do investimento às empresas, estou a falar de um modo geral da afetação de capital em Portugal, em que efetivamente nós tivemos um desequilíbrio financeiro a que chegámos hoje, sem a economia ter crescido. E isso significa que, inevitavelmente, no momento em que se deu a crise de 2008, em que subitamente há uma escassez total de liquidez na economia mundial e particularmente na Europa, este problema português, especificamente português, vem ao de cima. A consequência disso todos nós conhecemos, tivemos uma intervenção da Troika, temos todo este programa de contenção, de austeridade, obviamente com as dores que sabemos que está associado a esse tipo de programas, mas, efetivamente, esse reequilíbrio, a meu ver, era a condição indispensável para nós começarmos a ver, de facto, estes sinais que são positivos, como referiu, que é podermos voltar de novo aos mercados, evidentemente de uma forma ainda, se quisermos, nada comparável àquela, por exemplo, quando eu fui presidente do IGCP em 2006, 2007, era uma constante, em que nós nos financiávamos com spreads em relação à Alemanha de 15 ou 20 basis points, portanto, menos de um diferencial de um ponto percentual até a 30 anos. Mas estamos num bom caminho, e isso de facto dá-nos uma folga nova para repensar um conjunto de circunstâncias que esperamos que agora se consolidem e que só foram possíveis em resultado de um trabalho evidentemente difícil e que tem consequências sobre todos nós e particularmente sobre as classes mais desfavorecidas, que foi toda a ação de austeridade verificada. Agora, independentemente do ponto de onde de chegamos esperar hoje, que comece o financiamento às pequenas e médias empresas comece a chegar a relativamente depressa e taxas aceitáveis? Eu diria que o financiamento às PMEs já chega. É óbvio que com esta fotografia que eu desenhei de elevado endividamento, nós estamos numa situação que tem
não tem uma solução fácil. Quer dizer, efetivamente nós temos um tecido empresarial que nunca foi muito capitalizado. Tivemos 50 anos de ditadura com um protecionismo absoluto. Sim, tivemos depois uma fase, enfim, de distribuição de capital com as nacionalizações e, portanto, se quisermos, o tecido empresarial português é de criação recente e muito fragmentado. E como o Nicolau referiu, nos últimos 10 anos habituou-se basicamente a recorrer à dívida bancária e de muito curto prazo, isto é, contas correntes calcionadas e operações, em muitos casos, inferiores a 3 meses, que eram baratas. À época da liquidez abundante a nível mundial, isso era automaticamente renovado, ninguém tinha grandes preocupações e, portanto, subitamente toda essa facilidade desapareceu. No cenário que nós vivemos a partir da crise de 2008 e que se agravou em Portugal em 2010, e o cenário que este Governo tinha pela frente quando tomou posse, nós, para além da dimensão da reestruturação orçamental e da consolidação orçamental, temos vindo a desenvolver um conjunto de medidas, algumas que já tinham sido iniciadas em anos anteriores, há que o dizer, mas que foram forçadas connosco, em 2 frentes fundamentais. Uma que é a preocupação de alterar a lógica do tecido empresarial português, aumentando a competitividade, a inovação e a orientação para o investimento em bens transacionáveis. E aí, os programas suportados por fundos comunitários, ao nível do CREN, são fundamentais. Nós temos globalmente contratualizado contratos de investimento que têm implícito mais de 3 mil milhões de dotações comunitárias, suportando um investimento superior a 6 mil milhões, e essa, se quisermos, é uma fatia importante de transformação estrutural da economia. Há coisas que tudo tem a ver com as necessidades financeiras. E aí também nós temos desenvolvido um conjunto de iniciativas que, evidentemente, temos que ter em conta restrições de natureza financeira existentes, mas que têm permitido lançar linhas de financiamento, as chamadas PME a crescimento, que, sendo suportadas por garantias do Estado, através do Sistema Português de Garantia Mútua, têm permitido que os bancos alarguem o âmbito de concessão de crédito para além daquilo que seria a dimensão de uma análise normal, comercial pura, de risco de crédito. O estoque total de linhas de crédito desse tipo atualmente ativas é superior a 10 mil milhões de euros. Essas linhas, para além de disponibilizarem liquidez às empresas, têm uma vantagem muito importante, que muitas vezes não é referida, que é a alteração estrutural do prazo da dívida bancária. Porque, como eu referi, tradicionalmente a dívida bancária é de muito curto prazo. Estas linhas funcionam quase todas a prazos entre 4 e 6 anos, e até agora, no quadro, aliás, do nosso novo programa de apoio ao crescimento e ao emprego, uma das medidas que tomamos foi alongar de 4 para 6 e de 6 para 9 a maturidade dessas operações. Portanto, há crédito, não há o suficiente, não há, mas as coisas não estão no ponto zero, como é óbvio. Deixe-me perguntar a José Alves da Silva, que, enfim, deve sentir estas questões das pequenas e médias empresas, como é que, do seu lado, do lado da economia real, se está a sentir estes efeitos desta emissão da dívida da República? Ora bem, relativamente a essa questão, eu diria, e começava por dizer, que o que me mais agradou foi realmente a redução da taxa do juro do BCE, que pura e simplesmente, essa sim, é que vai permitir às PMEs o relançamento da economia. Quanto à taxa de juro da dívida pública, que se conseguiu já reduzir para valores significativos, isso foi um esforço, mas está muito acima das expectativas que qualquer país tem para promover o seu crescimento. Portanto, penso que neste momento, relativamente ao crédito, eu diria que crédito há. As empresas têm crédito, mas o problema está no investimento. Porque o que o Governo pretende é criar postos de trabalho através de investimento. Investimento produtivo, por assim dizer. Eu, quando falo em investimento produtivo, eu gosto de falar também em investimento em serviços. Porque, infelizmente, o Ministério da Economia está muito vocacionado para a produção e não para a prestação de serviços. E tem que começar a pensar que Portugal é um país que tem um futuro à sua frente na área do turismo, nomeadamente o turismo sénior e o turismo de saúde. Que decisão que foi tomada pela União Europeia
em 1996, presumo eu, ao mesmo tempo que decidiu que as PMEs eram exatamente o motor do desenvolvimento económico do futuro, isto é, para os anos a começar, portanto, na década de 2000. E, portanto, mas as empresas, as PMEs fazem investimento a apostar aonde? Nas exportações ou no mercado interno? Ora bem, aqui é que está a questão. É que para exportar, e às vezes essa situação, enfim, não conhecendo muito bem as empresas que exportam, vamos imaginar uma empresa que exporta, por exemplo, vestuário. Se tem uma encomenda de 10 mil, terá que produzir 12 mil. Porquê? Porque os mercados são exigentes e nós não podemos competir em mercado de quantidade, mas sim de qualidade. Ora, há 2 mil produtos de vestuário que têm que ficar no mercado interno. Portanto, têm que ir para o consumo. Se não há consumo interno, começa a levantar-se problemas perfeitamente horríveis a uma pequena e média empresa. Sim. Portanto, essa é uma questão... Investir para aumentar a produção não faz grande sentido. Portanto, investir para aumentar a produção é preciso que haja condições, em primeiro lugar, de um mercado interno, isto é, consumo interno. Mas depois há outra questão, é porque, segundo os dados da ICEP, há cerca de 22 mil empresas que exportam. E no total há 300 mil empresas que exportam. Há umas quantas, 280 mil, à volta disso, trabalham para o mercado interno, não é? Ora, bem, é isso que sucede. E mais ainda, relativamente, eu depois falarei sobre o SBA, o Small Business Act, que exatamente permitiu em 2008, com base no Tratado de Lisboa, desenvolver toda a estratégia para as PMEs. A questão é simples. Para investir, o que é necessário para um investidor normal? Não vamos pensar num investidor aventureiro, ou especulativo, que ainda é pior. É necessário, pura e simplesmente, que haja confiança fiscal, confiança financeira e confiança económica. Portanto, quando fala em confiança fiscal, fala em estabilidade confiança fiscal, a meio do exercício contabilístico, alteram-se as regras e chega-se ao ponto de aumentar impostos. Portanto, evidentemente, se aumentar o imposto, estamos a falar em Portugal, já não falo sequer nos orçamentos de Estado, que são, digamos, algo de mudança radical todos os anos, ao sabor do imprevisto, até ao sabor das ações que haja de eleições, por exemplo. Ora bem, o que é que se passa concretamente? Essa confiança fiscal era fácil, era pura e simplesmente o Ministro das Finanças e os seus secretários de Estado garantirem que durante um ano fiscal, eu até ponho mais, durante um ano contabilístico normal, que é o ano civil, que efetivamente garantissem que não havia variação. Porquê? E agora o porquê? É que isto não é uma graça, obviamente, ao Governo, mas às vezes eu acho que estas coisas um pouco tristes devem ser ditas com alguma graça, porque senão, enfim, estaríamos todos muito tristes. A questão é simples. A meio do ano, imagine-se que aumentam uma taxa qualquer. É evidente que essa taxa tem que ser paga sobre a totalidade do volume de negócios. Ora bem, se metade do volume de negócios já foi, digamos, faturado e já foi recebido, não se pode, em termos retroativos, ir buscar esse dinheiro aos clientes. E, portanto, há aqui uma situação que nós vamos falar com certeza. Deixe-me agora introduzir os nossos dois outros convidados. Dr. Eduardo Paes Ferreira, esta emissão da dívida pública há 10 anos marca realmente uma mudança no financiamento do Estado português e no regresso aos mercados, porque é uma emissão que ultrapassa em muito o período de ajustamento que está contemplado até final de 2014 e depois, por outro lado, porque era uma das condições exatamente para que os países que fizessem este tipo de operações pudessem vir depois a ser apoiados no futuro pelo Banco Central Europeu em futuras emissões.
Muito obrigado. Antes de mais, meus cumprimentos a todos os participantes e ao Nicolau Santos, com quem é sempre o prazer de partilhar este esforço que ele faz permanentemente de debater os grandes temas da economia e a capacidade dele de trazer as questões realmente importantes que já aqui passaram nas intervenções anteriores. Ora bem, esta emissão de dívida, naturalmente que estamos todos, enfim, contentes, foi bom isso acontecer, mas quer dizer, é um contentamento muito relativo, mesmo sem insistir na tónica do copo meio cheio ou do copo meio vazio, temos que perceber que estamos a falar de uma taxa de juro altíssima, uma taxa de juro altíssima e uma colocação que só é possível. Já foi recordada aqui a importância do papel do BCE na redução da taxa de juro, porque o BCE aceita expressamente como colateral e torna isso público que esta emissão de dívida portuguesa seria aceita para colateral. E, portanto, digamos, é uma emissão protegidíssima e com uma taxa de juro, caramba, eu também gostava de ganhar dinheiro assim. E depois, repare, Nicolau, nós estamos... Aliás, na mesma semana, a Alemanha fez uma emissão de dívida com taxa de juros negativa. Como sabe, o que é muito curioso, porque antes do euro, e obviamente que uma das grandes vantagens do euro é que ia baixar imenso as taxas de juros em Portugal, e sabemos que de facto baixou, mas nós tínhamos taxas de juros deste valor ou até inferiores, quando emitíamos empréstimos em escudos. E a Alemanha, que hoje imita zero, tinha uma taxa de juros muito semelhante a esta. E, portanto, a Alemanha, que aparece sempre como uma grande vítima do euro e da ajuda aos países, tem, de facto, condições excepcionais de financiamento no quadro do euro, opõe-se a qualquer forma de mutualização e, portanto, não é minimamente atingida por isto, e nós estamos a pagar, com todos os limites que resultam da estadia no euro, uma taxa de juro elevadíssima. E repara, é uma taxa de juro elevadíssima depois de aplicados 2 anos de austeridade. E o Sr. Secretário de Estado falou na austeridade como qualquer coisa de passado. Eu reparei que, enfim, não é de passado. Eu também não penso que tivesse essa ideia. Pelo contrário, obviamente, a linha do Governo é que a austeridade é para continuar. Mas, de facto, suspeito que vai ser mesmo para continuar e muito. E como aqui foi sublinhado, enquanto houver austeridade, o que é que vai acontecer? Não há financiamento às empresas que as salve, porque, de facto, não há o tal mercado interno que tem que completar ou até substituir em larga medida, dizendo uma coisa que parece muito errática, o mercado de exportações, que obviamente foi aqui, digamos, durante muito tempo o grande entusiasmo sobre as exportações, mas os últimos meses já são de contração das exportações. E, portanto, o ritmo da indústria exportadora está a descer, por razões que são até externas a Portugal, claro está, com o arrefecimento europeu. Bom, isto remete-nos para um conjunto infidável de problemas. De facto, os problemas portugueses são problemas que não se podem resolver só aqui. Tem a ver, por exemplo, com esta recusa absurda dos países que estão em boa situação em desenvolverem políticas expansionistas que permitiriam a recuperação pelas exportações dos outros países, mas, digamos, isto ultrapassa Portugal e Portugal também não parece muito incomodado, porque nunca vejo o governo português colocar estes temas na agenda. Vejam um outro economista, o Dr. Silva Lopes, enfim, outras pessoas muito estimáveis, mas não vejo que haja uma percepção dos problemas europeus globais que nos pudesse realmente ajudar. E, portanto, enfim, voltando à questão inicial, Nicolau, ainda bem que emitimos a dívida, ainda bem que houve procura grande. Também a verdade é que não há muito onde colocar hoje em dia e, portanto, a este preço é ótimo, não é surpreendente, é um excelente negócio, só que é um excelente negócio que vai ser pago pelos contribuintes portugueses. Aliás, este montante que agora o Estado coloca é muito superior às necessidades imediatas, o que significa que vamos começar a pagar já juros sobre dinheiro que não precisávamos. Portanto, digamos, os resultados desta operação são qualquer coisa que ultrapassa talvez a leitura otimista que todos queremos fazer destas operações. E então a sua transmissão às pequenas e médias empresas, isso ainda me parece uma coisa mais remota. Sr. Vitor Gonçalves, como é que analisou esta emissão, as consequências que podem tirar delas e, sobretudo, os efeitos práticos e positivos que podem daí decorrer? Pois também muito boa noite a todos. E agradecimento pelo convite para estar aqui a discutir com tão ilustres companheiros estes temas importantes da economia. Conclusões e ilações que podem ter retiradas desta emissão. Bem, em primeiro lugar, eu penso que é de ficarmos algo satisfeitos pela emissão ter decorrido como correu. Ao ter decorrido como correu. Obviamente que, corrido como correu, isto é, com uma procura francamente superior à oferta.
A taxa que foi negociado é uma taxa efetivamente elevada. E não é sustentável, no médio prazo, negociar emissões a taxas desta, porque vão ter que ser pagas pelos... este valor vai ter que ser pago pelos contribuintes e é necessário que a economia... cresça mais e deixe um excedente de custos que as empresas e os particulares paguem impostos para poder pagar estes juros. Agora, a verdade é que no contexto em que... Mas diga-me uma coisa, acha que com esta emissão, se o Estado português conseguir emitir todos os anos cerca de 3 mil milhões ou mais de dívida nestas condições e depois emissão de bilhetes de tesouro, que consegue financiar as suas necessidades anuais? Mas não me parece que seja esse o plano que neste momento está definido pelo Instituto de Gestão do Crédito Público. Porque há efetivamente, está previsto emissões de bilhetes de tesouros, mas também estão previstas mais 2 emissões desta ordem de grandeza. Exatamente. E a um horizonte de 10 anos. E só o Portugal só conseguirá ter o chamado regresso pleno aos mercados, que se conseguir de uma forma continuada fazer emissões numa perspectiva de longo prazo. Neste momento, o financiamento da dívida portuguesa está garantido para 2013. Já não há problema. Mas, para 2014, estão garantidos, se a memória não me atraiçoa, 40%. 40% da dívida portuguesa. Ora, isto, obviamente, retira a pressão, retira uma pressão que é melhor ter 40% garantido nesta altura que não ter 20%. Isto é evidente, não é? E retira uma pressão muito grande, mas nós vamos ter a Troika connosco até meados do ano, 2014. Quando eles saírem, é necessário que Portugal, quando eles saírem, isto é eufemístico, não é? Mas é necessário que Portugal possa financiar-se, fazer emissões que não estejam, que não seja preciso, digamos, a bênção, se posso utilizar uma expressão simplória, da Troika, não é? Ora, para isso é preciso percorrer um caminho até maio de 2014. É preciso começar a fazer essas emissões, que haja procura, que as taxas de juros comecem a descer, que os investidores internacionais não procurem apenas a dívida portuguesa, porque numa perspectiva de risco-retorno isto parece ser efetivamente um bom negócio, porque, como foi referido, já tinha sido referido, a taxa é efetivamente elevada e o risco efetivo diminuiu, porque a posição que foi assumida pelo Banco Central Europeu é uma perspectiva que fez efetivamente o risco efetivo diminuir. E nós estamos naquela situação em que o risco efetivo diminui, porque há uma posição de uma instituição que garante que, se houver problemas, acudirá, mas a percepção que muitas das vezes ainda existe dos agentes é que há um nível de risco superior. E isto vive-se normalmente estes momentos por um determinado um hiato. E não há dúvida que este momento foi bem aproveitado pela direção do IGCP. Foi bem aproveitado no sentido de que, para apresentar a emissão como um sucesso, e volto a dizer... Seguindo a estratégia da Irlanda. Seguindo a estratégia da Irlanda. Agora, a sustentabilidade de emissões deste tipo, não creio que sejam sustentáveis. Agora, o professor Silva Lopes levantava exatamente a mesma questão. Com estas taxas de crescimento da economia ou com estas taxas de juros, neste quadro não são sustentáveis. E ainda vindo ao início da questão do Nicolau, que de alguma maneira pareceu-me que queria relacionar esta emissão com o financiamento da economia e o financiamento das PMEs. Ora, isto não resolve o problema das PMEs, não resolve minimamente o problema das PMEs. Este é um problema de financiamento da dívida pública. O problema do financiamento das PMEs é um problema que tem que ser resolvido, como bem sabemos, pelas instituições financeiras que operam no mercado fundamentalmente e que se podem financiar de diferentes maneiras. Mas há uma ligação, depois posso falar mais. Naturalmente que há uma ligação, mas neste momento essa ligação não é determinante, porque o financiamento dos 12 mil milhões que está disponível para a banca se tiver problemas continua a existir, independentemente desta
desta emissão. Obviamente que se a emissão corresse mal, a percepção do risco do risco país, obviamente que se alterava e não era bom para nenhuma instituição financeira. Isso aí estamos de acordo e parece-me que esse é o principal aspecto da ligação. Mas deixe-me perguntar ao Sr. Secretário de Estado, independentemente de querer falar sobre aquilo que foi dito, gostava de saber porque é que, apesar de tudo, as agências de rating não mexeram na avaliação do risco da dívida portuguesa. Bem, eu não queria transformar este debate numa discussão de dívida pública, teria muito gosto nisso, embora não seja agora o meu métier, prefiro muito mais discutir o tema das PMEs. Mas, em relação a esse tema em geral, o que eu diria é que nós não podemos esquecer que Portugal conseguia colocar a dívida pública em condições praticamente iguais à Alemanha, porque havia um pressuposto, não assinado se calhar, dos investidores, que era que nunca haveria a possibilidade de um país da zona euro entrar em default sem os outros todos acudirem. Bem, e quando essa confiança acabou, não é? Começou com o Grécia, evidentemente que houve uma reavaliação total do risco de cada país e, portanto, Portugal voltou a ter referências de risco iguais às do passado, com a agravante de como estava numa situação financeira totalmente desequilibrada, e isso é importante que se diga, porque nós, em 2010, 2011, de facto, chegámos a um ponto de ruptura absoluta. Portanto, em termos de acesso a funding para financiar a economia portuguesa, nós estávamos à beira da ruptura e por isso tivemos a necessidade de uma intervenção. Portanto, evidentemente que a situação que nós temos neste momento não é uma situação como a do passado e só será eventualmente como a do passado quando chegarmos a um ponto de uma integração completa, que não a mera integração monetária que se verificou no passado. Agora, eu acho que isto é importante porque é um indicador de um referencial, em primeiro ponto. E o sistema bancário e as empresas só se poderão financiar a taxas mais baixas quando a República se financiar a taxas mais baixas. Isto é, quando nós falamos que os spreads da banca são muito altos, etc., evidentemente que os spreads da banca são muito altos porque é um referencial da República Portuguesa que, inevitavelmente, tem uma consequência automática sobre o referencial de preço do financiamento às empresas. Pior ainda, quando a gente tem um problema sério nas empresas, que não é de dívida, é de capitais próprios, portanto, dinheiro posto ou pelos donos ou por parceiros de capital, se nós tivermos um referencial de risco muito elevado, ou se deixarmos de ter referencial de risco, como até há pouco não tínhamos, evidentemente que nenhum investidor, particularmente estrangeiro, que é aqueles que nós precisamos, porque de facto temos aqui uma situação de alguma forma pauperada em termos de capacidade financeira doméstica, estará interessado em entrar em Portugal. Portanto, nós precisamos deste tipo de exercício, evidentemente que é um exercício inicial, mas é importante do ponto de vista de uma trajetória que se pretende de consolidação. E sem ela vai ser muito difícil nós voltarmos àquela normalidade que, por exemplo, se referia na dimensão fiscal, que também é importante. Porque é que as agências de rating não ajudam? Porque as agências de rating ajustarão quando, do ponto de vista do quadro macroeconómico geral, eles entenderem que têm condições para isso. Eu não posso responder e justificar as razões disso, mas sabemos que aí há sempre um time lag de avaliação e, portanto, eu não quereria entrar muito nisso. Só dois temas em relação, não quero monopolizar de maneira nenhuma, penso que não estou a fazer, que é o tema do financiamento no mercado interno e a questão do financiamento aos serviços. Bem, em primeiro lugar, ouvindo um pouco os vossos comentários, se me permitem, dir-se-ia quase que estaríamos num ponto em que deixou de haver economia doméstica. Agora, isso não é verdade, não é? Nós, apesar de tudo, temos uma economia doméstica importante, todos estamos aqui, bebemos água, vestimos-nos, e haverá muito mais portugueses a fazer o mesmo. Estamos num momento difícil, é óbvio, mas há uma dimensão doméstica da economia que continua a existir. O que de facto existiu foi um reajustamento forte, é um facto, do consumo privado, mas ele tinha que existir, inevitavelmente. Ora bem, as medidas de financiamento às empresas, e particularmente às PMEs, não limitam o financiamento a empresas que não sejam exportadoras. Eu acho que aí há alguma má percepção daquilo que de facto tem sido a preocupação deste Governo e que é um pouco a política europeia nessa matéria, que é, efetivamente, não criar instrumentos de apoio financeiro, nos fundos comunitários isso é óbvio, mas não só, na área dos bens não transacionáveis, isso parece-me legítimo que não haja esse apoio, mas tudo o que tem a ver com a área
aberta à concorrência nacional e particularmente internacional. Portanto, a área dos bens e serviços transacionáveis é suscetível de apoio. Portanto, nós estamos a falar, de facto, não só da dimensão das exportações, mas estamos a falar de substituição de importações e de capacidade competitiva da economia portuguesa. Nos serviços, só para terminar. No tema dos serviços, eu tenho uma visão em relação ao conceito que se tem falado da reindustrialização que, em parte, abrange o que se pode chamar da área da indústria intangível, do capital intelectual. Costumo dar o exemplo do iPhone, que é mais fácil. Aquilo que a Apple faz, basicamente, é a indústria intangível. Não é? Nos Estados Unidos, eles concebem, têm o marketing, desenvolvem novos produtos, e é aí que está, em grande parte, o valor. A componente da manufatura não é muito relevante desse ponto de vista. Portanto, o conceito de indústria, a meu ver, também tem que ser visto de uma forma avançada. Do século XXI, para Portugal, é preferível. Nós nunca tivemos um histórico de ser grandes investidores de capital industrial, porque nunca tivemos capital para isso. Até as nossas siderurgias e essa área mais industrial típica tiveram sempre fortes limitações. Agora, naquilo que é a capacidade intelectual, a massa cinzenta e o capital associado a essa área, eu acho que nós temos enorme potencial e temos vantagens óbvias em várias frentes, assim a saibamos explorar. Sr. Vítor Gonçalves, queria fazer apenas só aqui um breve comentário ainda sobre a questão da emissão e do crédito e do financiamento à economia. Obviamente que aquilo que o Sr. Secretário de Estado nos diz, e eu estou completamente de acordo, nessa ligação e na definição de uma taxa para uma parte do tecido económico e que é uma parte muito significativa, que são as PMEs. Mas, por exemplo, nós temos situações de grandes empresas em Portugal, infelizmente, que se financiam a taxas mais baixas. Que se financiam a taxas mais baixas que a República. Mas sabe porquê? Sabemos todos porquê. Porque têm, em primeiro lugar, um perfil de risco diferente do que tem a República. E, em segundo lugar, têm a capacidade necessária para poderem contatar com instituições internacionais e para poderem organizar essas... Tem mais de 60% das operações fora de Portugal, não é? Sem dúvida. Isso é uma vantagem. Sem dúvida. Mas, apesar de tudo, isto é, estamos numa situação em que essa ligação não é imediata, quer dizer, há aqui alguma disparidade. Alguma diferenciação. Agora, ainda relativamente à questão do crédito à economia, é interessante que quando às vezes falamos com empresários e banqueiros, existem opiniões diferentes, não é? Os empresários dizem apresentem-nos um projeto credível, sem risco, que a gente financia. Ou que tenha uma taxa interna de rendibilidade superior a 10%, não é? Seja um negócio excelente. Não é preciso ser um grande banqueiro para financiar um negócio desses, não é? Claro. Compreende-se que os banqueiros, se acham que se ganha tanto em dívida pública, não estejam dispostos a ganhar muito pouco em dívida privada. Mas eu penso que esse é um aspecto, naturalmente, que é um aspecto, mas há também um outro aspecto que talvez possa levar a um entendimento da atuação racional do banqueiro. É que há uma pressão para a desalavancagem pelos motivos que já foram referidos, uma pressão enorme para a desalavancagem dos balanços também dos bancos e necessitam de restringir o crédito e estão a diminuir os custos e a diminuir a sua atividade. Mas, por outro lado, eles estão a diminuir a atividade porque têm que concentrar as atividades que têm em negócios mais rendíveis que não conseguem ter em Portugal. Por isso, para os próprios bancos, a necessidade de irem para o exterior e conseguirem financiar operações no exterior também é uma necessidade, tal como para as outras empresas portuguesas. Mas não lhe serviu de muito no primeiro trimestre, porque de 5 bancos que apresentaram resultados, 4 tiveram prejuízo. Permite-me só uma coisa, que é isto. Eu, apesar de tudo, não me pareceu ver aqui, da parte de quem me representa mais diretamente as pequenas e médias empresas, grandes queixas quanto ao financiamento. Exato.
Eu acho que nos últimos tempos houve aqui um empolamento deste tema. Enfim, eu acho que há todas as razões para pensarmos mal dos bancos pelas suas atuações passadas, sobretudo. Acho que hoje em dia foi feito um esforço sério dos bancos de recapitalização, de reestruturação dos bancos. Estou a falar a nível nacional, porque ainda hoje o Presidente da Fed fez um grande alerta sobre os riscos que continuam no sistema financeiro, com os bancos que continuam com o mesmo tipo de prática especulativa, com o too big to fail que continua. Professor Passos Ferreira, então, mas isso talvez é que o Sr. Secretário de Estado nos possa dizer porque é que o Ministro da Economia está zangado com os bancos. Está zangado com os bancos, está zangado aparentemente com a Caixa, zangado no sentido em que vai dizer que vai, como acionista único, dar instruções para que haja mais financiamento. Eu penso que posso explicar. Eu acho que sentiu-se um pouco já que fui aqui assim instado a explicar, eu acho que posso explicar, porque penso que, primeiro, em primeiro lugar, o Sr. Ministro da Economia não está zangado com os bancos, nem competiria esse tipo de posição. Não, é o Primeiro-Ministro mesmo, está zangado. O Ministro fez o discurso, não foi o Ministro da Economia. Ninguém está zangado. Eu acho que eu estive num Conselho Europeu a semana passada em Dublin, em que se discutiu o tema do financiamento, e esta problemática do financiamento é mais ou menos comum a quase todos os países, evidentemente com matizes distintos. Nós temos infelicidade. O Presidente do Banco Central Europeu disse a semana passada que estava um pouco, enfim, como direi, contristado porque não se podia ir pela Europa com um helicóptero a distribuir dinheiro pelas instituições, não é? Pelas empresas, e que os canais normais de fazer chegar o dinheiro às empresas que não estava a funcionar bem. Não houve essas declarações, mas eu julgo que há aqui, em relação a este tema, não me parece que há uma preocupação de facto haver um diálogo, e aliás, por exemplo, em algumas das medidas que nós tomamos neste programa, as novas linhas de apoio à exportação e este alongamento dos prazos, discutimos bastante com os bancos essa problemática, e é óbvio que há um entendimento, portanto, que há condições agora claramente mais favoráveis para poder haver uma tendência de ajuste dos spreads. Agora, o Governo, por exemplo, nestas linhas que tem negociado com os bancos, estabelece plafons superiores desses spreads. Em muitos casos, os spreads para certo tipo de empresas, consoante o risco, já estão abaixo desse plafond superior. Portanto, há um diálogo normal que eu acho que se estabelece nessa frente como noutras. O tema da Caixa também parece que é muito fácil de explicar. A Caixa tem o papel que tem no sistema financeiro português. Efetivamente, tem um acionista que é o Estado, e é normal que entre o acionista e a gestão da Caixa, sem interferir na independência que eu acho que tem que existir da Caixa quanto à decisão de investimento e assunção de risco, é normal que se estabeleçam alguns compromissos e metas. Julgo que aí as metas fundamentalmente foi de tentar efetivamente maximizar a capacidade de funding da frente PMEs ao nível da Caixa. Agora, a questão do financiamento em Portugal tem um outro lado que eu aí reconheço que é o mais difícil de resolver, e é esse que nos deve preocupar a todos, que é a parte não bancária do financiamento. Ou seja, nós tivemos historicamente sempre um grau de bancarização excessivo do financiamento. As outras fontes de financiamento das empresas. O mercado de capitais, etc., que efetivamente nós estamos a trabalhar nelas e esperamos que o lançamento da nova instituição financeira e tudo aquilo que são as operações em ligação com parceiros privados de lançamento de fundos de quasi equity, enfim, estamos a jogar um bocado técnico, mas próximos de capital próprio, permitam criar condições em complemento do que nós já temos, que neste momento, ao nível de capital de risco, nós temos, no total, algo superior a 400 milhões de euros disponíveis para investir em projetos de PMEs. Agora, o capital de risco, como o Sr. Secretário sabe, o capital de risco em Portugal é sempre uma coisa, é um risco tão grande, normalmente nunca chega a... Mas os projetos em Portugal também têm que ter uma sustentação de rentabilidade inevitável, como é óbvio, isso faz parte da regra. Muito bem, deixe-me ir, José Alves da Silva, para também dizer relativamente a isto que estava a colocar o Sr. Secretário de Estado, outras fontes de financiamento das empresas. As pequenas empresas não têm condições para ir à procura dessas outras fontes de financiamento, ou estão habituados ao financiamento bancário e não querem fazer outra coisa. Referiu e muito bem aquela questão que é fundamental, dos 1.500 milhões de euros que os bancos anunciam e que estão publicitados, mas queixam-se, e os bancos estão-se a queixar efetivamente, de que não há investidores. Portanto, têm o dinheiro,
está disponível, mas as empresas não vão lá. O Sr. Secretário de Estado falou realmente que os spreads não tão altos por causa do referencial de risco do país ser muito elevado. Concordo perfeitamente e penso que estamos todos de acordo. Mas isso é o risco económico de um financiamento. Agora, nós temos, além do risco, temos um risco que não deveríamos ter, que o Estado deveria tentar por todos os meios que não existisse, que é o risco fiscal. Está na mão do Estado garantir que não há risco fiscal. Depois temos um risco financeiro, porque a banca, obviamente, perante um determinado empresário, tem determinado tipo de riscos financeiros e que os tem colocar no seu spread. Mas há depois um outro que é o risco de negócio. Para a Caixa de Depósitos, isso vai diminuir, de certeza. Pronto, se o Governo decidir isso, mas agora há uma questão relativamente à Caixa Geral de Depósitos que eu gostava de sublinhar. É que a Caixa Geral de Depósitos é um banco comercial. E há, obviamente, o chamado droit de la concurrence, que aqui o Sr. Professor sabe muito bem, que sempre que eu, enfim, defendia determinadas teses aqui há uns anos, vinham sempre com o droit de la concurrence. E, portanto, eu ficava sempre de mãos atadas quando dizia, mas então as PMEs, porque é que não têm vantagens comparativas relativamente às grandes? Pois, não pode ser. Na banca é a mesma coisa. Quer dizer, a Caixa Geral de Depósitos não pode ter vantagens comparativas relativamente à restante banca. Portanto, eu quando ouvi, digamos, fiquei estupefacto, porque me lembrei que isso não será possível minimamente em Portugal. Mas o Governo disse, tem poder, se calhar, para o dizer. Pronto. Mas eu só quero sublinhar aqui um facto, antes de mais nada, dar os parabéns. A parte fiscal não tive a oportunidade de falar, mas certamente que a PME Portugal, no IVA de caixa, está satisfeitíssimo. Já lá iremos. Relativamente a esta matéria, o IVA aqui também passa depressa. Relativamente a esta questão, eu quero dar os parabéns. Eu sou muito crítico do Instituto Nacional de Estatística, mas pela primeira vez vejo que há um relatório que envolve, obviamente, claramente as PMEs, que é de 2011, mas foi publicado em 2013. Portanto, só há um atraso de 2 anos. O anterior era de 2008. Muito bem, deixe-me dar a palavra aqui ao professor Paz Ferreira. Mas se me desse licença... Mas ouça, distribuir aqui... Ok, obrigado. Relativamente a, enfim, as questões que aqui se falaram, parece óbvio que este problema do financiamento também está ligado à resolução da situação a nível internacional, a nível europeu. Claro que sim. Permite-me só uma coisa prévia que tem a ver com uma queixa que foi aqui muito legitimamente feita sobre a instabilidade fiscal e que tem a ver com uma coisa terrível que tem acontecido em Portugal nos últimos anos, que é isto de pensar que o direito não existe. Ou que é uma coisa que, quando é preciso invocar, invoca-se, mas quando não dá jeito, tanto dá. E, portanto, os impostos podem ser retroativos, pode-se mudar o quadro fiscal a meio do ano, podem-se fazer imensas coisas. E depois temos um pobre de um Tribunal Constitucional que é atacado por ser um tribunal rigorosíssimo, que uma força de bloqueio, para usar uma expressão que era utilizada há uns anos, mas que na realidade tem deixado de passar verdadeiras enormidades jurídicas, sobretudo no domínio fiscal. E se nós tivéssemos umas regras ordenadoras que facilitassem a vida, as coisas corriam muito melhor. E claro está, como o Nicolau Santos muito bem diz, se nós tivéssemos uma situação internacional diferente, as coisas corriam muito melhor, porque se calhar as coisas vão se degradar tanto que voltaremos ao tempo do proteccionismo. Ninguém o deseja, mas não. Ninguém o deseja. Se o Secretário de Estado, eu, menos que ninguém, ou não digo menos que ninguém, mas estou entre os que não o desejam, claro está. Acho que a abertura da economia é obviamente uma vantagem de todos os pontos de vista e Portugal tem que lidar com ela. Agora, o que Portugal não pode lidar é com uma abertura em que, digamos, aquilo que está a crescer no mundo é difícil para Portugal de seguir, porque está metido num bloco que resolveu, por decisão própria, que não ia crescer, que se ia suicidar. E por mais que o secretário de Estado americano, o presidente brasileiro, até aquela senhora com uma doença bipolar, que suponho que presidente da direção de um organismo que tutela a Troika, a Lagarde, toda a gente puxa as orelhas à Europa, mas a Europa insiste nesta política e nós estamos metidos neste cerco.
E, portanto, é óbvio que não vamos fazer nada. E se me permite voltar a um tema que é muito importante. Impressiona-me muito, eu acho muito positivo que o Governo se preocupe, claro está, em lançar projetos de financiamento e cumprimento a essas iniciativas e o melhor aproveitamento dos fundos comunitários e tal. Mas temos uma coisa curiosa aqui, que é esta. Nós temos um Governo extremamente liberal. Isto não é crítico, é uma constatação de facto. Mas que resolveu, de repente, ser extremamente dirigista em matéria de crédito e concessão de crédito. Mas eu confesso que basta olhar, por exemplo, nas indicações à Caixa, nas várias indicações que estão a ser dadas aos bancos e nessas formas. E depois tem um problema, é que esse tipo de intervencionismo normalmente faz-se em defesa dos mais fracos. Mas o Governo tem um preconceito, desculpe-me a expressão, obviamente o Sr. Secretário de Estado não concordará comigo e terá seguramente tempo de me contradizer, tem um preconceito que é um pouco do beautiful people, ou seja, há umas empresas que são bonitas, que exportam, que têm a massa cinzenta, e depois há um proletariado, uns pequenos empresários. Se me permite, em relação a isso, porque de facto é uma acusação, eu acho que aí está a ser completamente injusto. Porque efetivamente somos capazes de nós temos um sistema, no sistema do financiamento bancário dominante, porque esse tema da Caixa é um tema perfeitamente marginal em relação a 2 minutos, Sr. Secretário, em defesa da honra. Meu Deus, não é de forma linguagem parlamentar. É a forma de animar aqui. Não, o que eu ia dizer é que, de facto, acho que nessa matéria, de facto, não é verdade, porque nós temos um sistema que é completamente técnico e neutro do ponto de vista da decisão. Porque o que é que acontece? A única coisa que o Governo faz é montar as operações e, portanto, diz, vamos lançar uma nova linha de X que tem por detrás uma garantia de Estado. O processo de decisão da concessão de crédito é totalmente dos bancos, que a única vantagem que têm é que, obviamente, tendo uma garantia do Estado, podem assumir um risco maior. Agora, não há nenhum parte-pri, nenhum tratamento diferenciado nessa matéria. Há uma coisa, só se o Secretário de Estado e o Nicolau me permitem, que é este. Nós falamos em pequenas e médias empresas, mas nós temos que ter a noção que o tecido empresarial português é basicamente microempresas, que não entram nesse campeonato, vai-me desculpar. E essas microempresas dificilmente suportam um crédito bancário. Agora tem outro tipo de iniciativa. Têm que suportar. E, por exemplo, uma das coisas que eu não consigo perceber se vamos intervir no mercado de crédito é porque não é que não entramos a sério no microcrédito. O Yunis, que ganhou o Prémio Nobel da Paz por ter lançado aquela magnífica ideia do microcrédito, sabem como é que lhe apareceu o microcrédito? Uma vez foi a um banco e viu na frente uma pessoa pobre a pedir dinheiro para investir, e o banco a dizer-lhe assim, não emprestamos. E ele perguntou, e a mim emprestam? Não, Sr. Professor, assim com certeza. Nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Os microempresários não precisam, não emprestamos. Aí temos outro tipo de iniciativas que respondem um pouco a essas preocupações, ao nível do apoio ao empreendedorismo e aos jovens empreendedores com... Muito bem. E que bem são os velhos empreendedores. Não pode ser cético em tudo, não é? Porque nesse caso é muito difícil, os velhos é que... Só para também animar aqui a conversa. Porque vai ser a última animação. Temos que ter uma segunda parte, Nicolau, eu acho que... Mas é o que lhe acontece quase sempre, a ficar com esta sensação agora que isto estava a aquecer. Mas vamos lá ver, para aqueles que defendem que a Caixa deve ser pública, deve ser uma instituição de propriedade pública, qual é que é o grande argumento para nós termos uma Caixa Geral de Depósitos pública? Eu só vejo sinceramente, e não é fundamentalmente para distribuir dividendos para o Estado, é para servir como um instrumento para a regularização da atividade do crédito na economia. Ora, eu acho que é perfeitamente legítimo que o Estado, se é ainda por cima acionista único, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, que possa dar instruções ao Conselho de Administração da Caixa para se levar à prática a política que se pretende ou que se pensa que ser mais adequada para a dinamização das atividades económicas. Os princípios da gestão. Obviamente. Por razões óbvias, longe de mim contestar isso. O que eu digo é que já agora seria interessante dar à Caixa a orientação que protegesse os microempresários. Completamente de acordo. Em vez de ajudar as empresas de ponta. Nós vamos ficar por aqui, não salvamos aqui a economia neste momento, mas deixamos algumas pistas interessantes.